está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Pela graça de Deus, estamos chegando mais uma vez até você, querido ouvinte, e esse é um programa com o compromisso de vos anunciar a palavra de Deus. Não temos nenhum compromisso com nenhuma denominação, nenhum compromisso político, somos pessoas realmente livres para pregar o Evangelho. Por isso, como disse Paulo, não canso de vos anunciar as mesmas coisas, sabendo que esse programa é bem diversificado, uma variedade de assuntos, pois a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais cavamos, mais encontramos. E, amado ouvinte, a palavra é o alimento para a nossa alma. Agora, nós sempre estamos batendo na mesma tecla, a palavra, a palavra, a palavra. Fique com a palavra, permaneça na palavra, não saia da palavra, porque é a arca para esse dia. É o único lugar de segurança. Então, querido ouvinte, nosso compromisso é com as Escrituras, é com a palavra de Deus. Não temos tempo para falar de prosperidade, de bênçãos, pedir o dinheiro de ninguém. Não, nosso compromisso é anunciar as Escrituras. Nessa oportunidade, vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse 22, verso 13. Mas antes nós vamos ouvir um maravilhoso hino e logo após vamos ler a Escritura. Você sabe o valor que tem uma alma. Jamais os recursos humanos poderiam pagar. O ouro, o dinheiro e a prata do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo e gemendo com fardo pesado de dor. Se ela
tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, tu te lembra do ide do mestre amado? Não foi um pedido, mas ordem que ele nos deu. Como podemos ficar com os braços cruzados, se ele de braços abertos por todos morreu? Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Zelando, ensinando e orando, e às vezes chorando, devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, você sabe o valor e tem uma alma. A palavra de Deus nos diz em Apocalipse 22:13: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Agora, verso 18, Apocalipse 22 diz: E o Espírito e a esposa dizem vem. Verso 17, o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve, diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Verso 18, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Amado ouvinte, essa leitura nos mostra que Ele é Deus e não muda, Ele é o primeiro, Ele é o último, o Alfa, o Ômega. Não há variação, sombra de variação, de mudança nesse Deus. Ele está em sua palavra, por isso há essa advertência para não tirar, não acrescentar, mas ficarmos firmados no assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Queremos dar um título para essa meditação, a qual chamaríamos de o lugar de adoração escolhido por Deus. E é normal nós vermos em nossos dias as pessoas, cada um adorando da sua maneira, cada um fazendo da sua própria maneira, cada um fazendo da maneira que bem lhe convém. Há várias maneiras, vários caminhos, várias religiões, várias denominações, milhares de tradições, invenções criadas pelo homem. Cada um diz que é da sua maneira, aquela é a maneira correta. Mas em meio a tudo isso eu quero vos dizer, há uma maneira, há um Deus, há uma palavra e há um povo
que fica, que permanece com a maneira de Deus. Esse povo aceita para ele a maneira estabelecida por Deus. E nós conhecemos que quando Paulo chega em determinada região, o apóstolo Paulo, ele vê ali muitos altares e pessoas adorando, cada um da sua maneira, deuses diferentes, e um lugarzinho que estava lá ao Deus desconhecido. E então Paulo, quando ele vai fazer menção sobre esse assunto, ele diz: aquele que vocês chamam de Deus desconhecido, aquele que vocês não sabem nada sobre ele, esse é o Deus verdadeiro, é esse que eu adoro, é esse que devemos adorar. Então, amado ouvinte, há um caminho hoje criado pelo homem, uma adoração segundo a mente do homem, que pega tudo aquilo que a palavra de Deus diz: não faça dessa maneira. É abominação aos olhos de Deus. Assim como Abel e Caim foram oferecer um sacrifício a Deus, uma adoração a Deus, Caim da sua própria maneira, Abel por revelação ofereceu maior sacrifício, foi aceito. Aquela adoração, aquele sacrifício de Abel foi aceito. O de Caim, que era da sua própria maneira, Deus não aceitou, foi rejeitado. E por consequência disso, ao passar dos dias, Caim convida seu irmão Abel para ir ao campo e o matou. E então, quando Deus ele pergunta para Caim: cadê seu irmão? Ele ainda responde grosseiramente para Deus: porventura eu sou o guarda do meu irmão? Eu não tenho que estar cuidando dele? Xingando o próprio Deus, falando asperamente com o próprio Deus. E há pessoas hoje, nesse dia, até mesmo pastores, até mesmo líderes religiosos que têm a sua maneira a respeito das coisas de Deus, misturam as suas ideias com a palavra de Deus e entregam isso para o povo, chamam o povo dizendo: é isso que é servir a Deus, é isso que é adorar a Deus, essa é a maneira que Deus aceita. E há milhares de maneiras diferentes. Mas Deus, ele procura, quando vemos Jesus falando com aquela mulher no poço, ele diz: a hora vem. E agora é esse o tempo, amado ouvinte, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É esses que ele está procurando. Os que o adorem em espírito e em verdade. Agora, quando nós vemos por aí as pessoas dizendo: eu sou batista, eu sou metodista, eu sou assembleiano, eu sou da Mundial, eu sou da Universal, eu sou católico, eu sou Deus é amor, eu sou só o Senhor é Deus, e mais isso e mais aquilo, e há milhares de lugares, de maneiras diferentes. Agora, isso não significa nada para Deus. Você está tentando provar algo com uma chave que não é a chave correta. Porém, sim, há uma chave correta, há uma maneira correta. Verdadeiramente há uma pela qual Deus ele nunca tem prometido, amado ouvinte, encontrar-se com você e comigo sob o nome de metodista, o nome de luterano, de batista, de pentecostal, ou nenhuma outra denominação. Ele nem sequer leva em conta uma denominação. E além do mais, uma denominação, ela está contra Deus. Está contra Ele, contra a sua palavra. Agora, amado ouvinte, por quê? Tira a liderança do Espírito Santo e coloca a liderança humana. E quando é mostrado a palavra, então esses líderes religiosos, esses fundadores de uma denominação, eles dizem: mas na nossa não é assim. Mas a palavra diz assim: na nossa não é assim, na nossa é diferente, nosso estatuto é diferente. Então eles estão contra Deus.
Agora, amado ouvinte, as pessoas têm a ideia de que Deus está obrigado a encontrar-se com elas unicamente sobre a base de uma teologia, de um seminário, de um instituto bíblico. Há muitas pessoas que pensam dessa maneira. Elas nem sequer têm companheirismo uma com a outra porque você está proibido de ir naquela denominação. E os daquela estão proibidos de cantar ou de pregar na tal denominação também. Veja, quanta confusão, é uma Babilônia religiosa. Amado ouvinte, porém, se existe o desejo na mente e no coração das pessoas de andarem de maneira correta, então, amado ouvinte, eu creio que essa pessoa, mais tempo ou menos tempo, Deus, Ele vai se encarregar de colocar a verdade diante dessa pessoa. E essa pessoa tomará uma posição ao lado da palavra e vai passar a caminhar pela palavra de Deus. Amado ouvinte, há no coração humano um clamor por algo, clamando por Deus, mas porém quando se depara com ensinos de homem, então é onde distorce a fé da pessoa e leva a seguir uma tradição do homem. Mas há somente um lugar escolhido por Deus para adoração, para adorarmos. Onde é? Em qual igreja? Em qual denominação? Não se trata de religião. Deus, Ele busca os adoradores, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito é no espírito dEle, tendo neles o Espírito Santo, Deus, o Espírito Santo habitando nele. Jamais irá te apontar, amado ouvinte, você tendo o Espírito Santo, ele jamais vai te apontar algo fora da palavra. Porque ele é a própria palavra. Então, em espírito e em verdade, como eu posso adorar a Deus em verdade, em espírito e em verdade? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja que é de acordo com a palavra, não de acordo com a mente humana. Então muitos nesse dia pensam estar adorando a Deus enquanto estão adorando a homens, a eles mesmos. Há pregadores que não estão pregando Jesus Cristo para as pessoas, estão pregando eles mesmos para as pessoas. Há cantores que se chamam de uma geração de adoradores. Não. Há muitos que estão adorando eles mesmos, adorando a sua boa voz, a sua fama, o seu sucesso, o seu nome que é projetado. Ele está adorando ele mesmo. Ou então adorando uma religião. Mas há um lugar escolhido por Deus para adoração, em espírito e em verdade, de acordo com a palavra. Mas há um clamor. Há um clamor, e se há um fundo que clama, há um fundo para responder. Querido ouvinte, se no coração humano há um anseio, há um desejo pelas coisas de Deus, andar pelo correto, Deus te apresentará. E se você parar e prestar atenção e examinar esse programa de acordo com a tua Bíblia, com a palavra de Deus, você se dará conta de que Deus, Ele está trazendo ao teu conhecimento diante de ti a sua palavra, sem enxerto, sem manobras, sem tirar, sem acrescentar, mas ficando com o assim diz o Senhor.
Então, querido ouvinte, Deus não aceita uma outra maneira, a não ser a sua maneira estabelecida. Uma adoração de acordo com a sua maneira. E a sua maneira está na sua palavra. Mas muitos fazem da sua maneira, dizendo: Deus me usa, eu sou usado por Deus. Se observarmos Balaão e Moisés, ambos tinham 7 altares edificados para Jeová. Sobre cada altar havia sangue. E não somente sangue, como também havia ali um cordeiro sobre cada um. Quanto à numerologia, todos estavam corretos. Era exatamente correto. 7 altares, perfeito. 7 cordeiros. Eram cada altar ali preparado com os detalhes, tudo tinha como se tudo desse tudo certo. Porém, um era fundamentalista quanto ao outro. Porém, qual deles Deus vindicou? Um tinha a base, um tinha a palavra, um tinha o assim diz o Senhor, um estava na liderança de Deus. O outro fazia tudo igual, tudo muito parecido, muito igual. Porém, era falso. Ele ensinava as pessoas a transgredir, jogando tropeço para os filhos de Israel, trazendo algo com que eles pudessem se contaminar e o pecado entrasse e então haveria morte. Mas no demais, tudo parecendo igual. Um tinha uma adoração genuína. E Deus estava ali. Agora, querido ouvinte, nós vamos nos dar conta de que assim foi com Abel e Caim, com Moisés e Balaão. E nós vamos ver no decorrer da Bíblia que Deus tem uma maneira que Ele aceita. Há um lugar escolhido por Deus para adoração. Agora, há muitas tradições, há muito intelecto, há muita denominação, há muito enxerto de ideias com a palavra, e isso não será aceito por Deus. Isso terá valia até acontecer o arrebatamento, a vinda de Jesus Cristo, mas ali haverá então agora uma classificação feita por Deus. Quem é e quem não é, quem será aceito e quem não, quem está pronto e quem não está, quem realmente estava adorando a Deus em espírito e em verdade e quem não, quem tinha o azeite, o óleo, o Espírito Santo para ir no arrebatamento e quem não tinha. Há muitas pessoas que são sinceras, mas sinceramente enganadas. Elas creem em tantas coisas que são distorcidas à luz da palavra. Mas tem que haver algo sincero em algum lugar onde Deus pode ser encontrado. Nós notamos, amado ouvinte, que devemos adorar no lugar em que Deus escolheu. Deus escolheu um lugar para ser adorado. Não é eu e você que escolhemos, não é uma religião. Mas eu e você devemos adorar nesse lugar, da maneira de Deus. Há um só lugar. Todos os demais são em vão. Tem de ser a maneira de Deus. Não a minha e a tua escolha. Agora, querido ouvinte, Deus estabeleceu algo. Deus deixou algo. Agora, pregador, onde é o lugar, então, de adoração escolhido por Deus? Então, se Deus não aceita
tradições, religiões, denominações. Onde é o lugar? Você não pode ter uma concepção intelectual, porque isso vem do diabo. Você deve realmente ficar com toda a palavra de Deus, não se mover da palavra. Um pequeno passo longe, fora da palavra, é um grande passo para longe de Deus. Agora, amado ouvinte, onde está o lugar então? Onde eu posso, pregador, adorar a Deus? Sim, há um lugar, querido ouvinte. Há um lugar onde adorar a Deus. E esse lugar é em Jesus Cristo. De acordo com a palavra, de acordo com a Escritura. Deus diz, é no lugar que eu escolho para pôr o meu nome. Não há outro lugar onde Deus tenha posto o seu nome, senão em Jesus Cristo. Ele manifestou esse nome aos homens, o Filho de Deus. Agora, quem tem tomado o nome de Deus, o nome humano de Deus, aqui ele recebeu um nome e manifestou o nome de Deus. Qual nome? Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome dado aos homens por meio do qual possamos ser salvos. Não é batista, não é metodista, não é presbiteriano, não é católico, não é assembleiano. Não. Esses são nomes dados por homens, mas não dão salvação. O nome que salva, o nome que devemos receber para perdão de pecados, para a salvação das nossas almas e para adorá-lo é em Jesus Cristo, o qual todo joelho se dobrará e confessará que só Ele é o Senhor. É somente por meio do nome de Jesus Cristo, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, o único, não há outro. É o primeiro, é o último, Alfa, Ômega. E se você ainda não foi batizado corretamente nas águas, recebendo esse nome, ainda dá tempo de você fazer contato e dizer, eu quero receber esse nome, único nome que perdoa e que salva. E eu quero adorar nesse único lugar de adoração escolhido por Deus. Eu quero Jesus Cristo na minha vida. Deus lhe abençoe. Deus te ajude a você tomar a sua decisão.